Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Dey, este é meu canal da Elândia. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a cidade que eu estou morando há 3 anos. Eu fiz um vídeo em Brasília assim que eu cheguei, contando ali as primeiras experiências, aquela primeira sensação de chegar, de mudança aqui. Mas há 3 anos aqui já dá pra fazer um vídeo de toda a confusão que foi, algumas coisas que foram mais fáceis de assimilar, outras nem tanto. Eu quero deixar muito claro que uma experiência em uma cidade varia de acordo com o motivo que fez você estar ali, o tipo de experiência que você está tendo, se você está batalhando muito, se você está desempregado, o local que você mora. Então, não achem que o relato que eu vou deixar nesse vídeo é o relato de qualquer pessoa que se muda para Brasília. Graças a Deus eu tive uma oportunidade, eu vim com ajuda, eu tinha local para ficar, eu tinha uma proposta de trabalho que aconteceu, então claro que não vai ser assim pra todo mundo. Tudo bem, eu não quero massificar porque é complicado, a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo estilo de vida, a mesma experiência. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui em Brasília foi a questão das localidades e a dificuldade que eu tive de entender o que era Brasília. E conversando com as pessoas da cidade, assim, que não é uma cidade, diga-se de passagem, Brasília não é uma cidade, é uma região administrativa. Só que é uma região administrativa que eu não conseguia colocar assim na minha cabeça aonde que ficava o limite, então, do que seria Brasília, entre aspas, e do que seria o entorno, as cidades satélites, o que ficaria em volta, o que seria o em volta do quê? Não sei se está certo até hoje, tá? Mas na minha cabeça ficou assim. Eu chamo de Brasília plano, tá? E é o que eu vejo muitas pessoas falando assim, você mora em Brasília, mas você mora no plano? Porque senão você não mora em Brasília, você mora em alguma cidade satélite, você mora na região em torno. Então, assim, para que vocês entendam um pouquinho, eu moro muito próximo ao plano, então eu me refiro de Brasília à Asa Norte, Asa Sul, rodoviária, e o que seria o que a gente chama aqui em Brasília do aviãozinho. Então, se você está no aviãozinho, você está no que seria o plano piloto, o plano. Se você sai deste plano, você estaria nas cidades satélites, entende? Que não são cidades também, não podem ser consideradas cidades de acordo com a legislação brasileira. Então a gente não tem prefeito, a gente tem um governador, mas essas regiões elas têm uma região administrativa que é eleito, então você tem um representante para essas cidades satélites, entendeu? Isso na hora de um emprego, na hora de uma corrida, de uma carona, isso é muito sério. E eu já ofendi algumas pessoas aqui em Brasília porque eu coloquei tudo numa coisa só e na verdade não é. Porque isso reflete algumas coisas em Brasília que também é algo muito fácil de perceber. É uma cidade de contrastes muito grandes e muito marcados. Você tem regiões, que eu vou chamar essas cidades satélites de regiões, tá bom? Você tem regiões fora do plano, que vamos deixar aqui só a nível de... só pra gente entender bem quando eu estiver falando, de aviãozinho, tá? Então você tem regiões fora do aviãozinho, que a gente tem estrada de terra, muita poeira, um completo abandono, sabe? Você tem cidades satélites mais afastadas que as pessoas chamam aqui de NEM, região do NEM, é quase um limbo. Por que NEM? Porque não é nem Goiás e nem Brasília. Então são cidades um pouco esquecidas, locais em que a gente não tem um apoio a essa população, porque não fica muito claro se essa região está estabelecida no que seria o entorno de Brasília ou ainda é Goiás. Então, teoricamente é Goiás, mas está muito próximo de Brasília, então as pessoas, na verdade, consomem produtos e trabalham e geram e pagam impostos na região de Brasília. É muito complicado mesmo, que elas não estão no plano piloto, que é uma região muito cara de viver, muito bonito, com predinhos históricos, tudo tombado, é muito bonito e é extremamente caro. Por quê? Porque são locais que já estão aqui há 60 anos, então precisaram passar por reformas, e quem comprou eram pessoas que vieram nos primeiros cargos de Brasília, então tinha uma condição de vida que hoje é muito caro você manter. Então aluguel, supermercado, é realmente muito, muito caro mesmo, viu gente? Eu fico chocada. E essas regiões mais afastadas, elas já têm um aluguel muito mais em conta, um supermercado muito mais barato. Eu lembro a primeira vez que eu fiz compras em Brasília e a primeira coisa que eu peguei foi uma lata de milho. E eu olhei o preço e eu fiquei
alguns minutos olhando o preço de uma lata de milho no plano piloto. E eu falei, eu realmente tô impressionada como as coisas são... É como se tivesse uma bolha, sabe? Aquela série Under the Dome, é assim que eu me sinto. Você tem um domo no meio do plano e fora dele as coisas são como se fosse uma cidade normal, assim como interior de Goiás, no Pará, onde eu cresci. Então, parece muito mais uma cidade do resto do Brasil, enquanto que no plano a gente tem uma vida que é quase... Não reflete o resto do Brasil, é uma bolha realmente. Dentro dessa bolha, inclusive, tem o que eu considero muito engraçado, que é o metrô de Brasília. É um metrô que não vai na parte norte, ele fica só na parte sul, que por curiosidade é uma região mais ainda considerada de ótimo poder aquisitivo. Ele pega um pedacinho da região da Asa Sul, depois ele vai para algumas cidades satélites, né, algumas regiões fora do plano. Mas ele não é muito extenso, não é aquele caos. Se você já pegou o metrô em São Paulo, você sabe do que eu tô falando. É muito grande, são várias linhas, é difícil de entender, você se perde, você vai, você volta. Na verdade, não é muito tranquilo pegar metrô em Brasília, é muito fácil de entender, rapidinho você se localiza. Outra curiosidade que eu achei engraçado aqui, algumas vias, né, da parte norte, parte sul, W3, L2, eu ficava pensando, por que é W? É porque a sigla tá em inglês, então você tem lá East, West, South, North, e aí você tem realmente a Rosa dos Ventos com as siglas em inglês para essas regiões, W3, é muito legal, assim, até você conseguir entender como que funciona. E aí é uma cidade fácil, aí eu de novo, não posso chamar de cidade, mas assim, o aviãozinho é muito fácil de você localizar, porque as coisas foram muito planejadas, né, muito organizadas. Você tem... Lembra quando eu bati o meu dedo? Não lembro se vocês acompanharam, mas teve um dia que eu bati meu dedo no portão, quebrei meu dedo. Então eu fui para a região de hospitais. Então você tem o setor hoteleiro, setor de hospitais, setor de motel, que eu já fiquei sabendo que tem um setor para carros, setor para... Gente, para tudo. Aqui tem setores para absolutamente tudo. Então é muito... A região do plano é muito organizada, sabe? Setor de parques, setor... Então, assim, depois de tantos bloquinhos, aí tem um hospital no final das asas, que... Tananana. As coisas meio que funcionam orquestradas, lembra? Eu tô falando do Doma, cara, daquela região bem centralzinha. Então eu quebrei o dedo, fui pro setor hospitaleiro, tinha as farmácias ali em volta, e aí tem o setor de funerária, por exemplo, tem uma parte que é cheia de cemitérios e flores e é próximo dos hospitais, enfim, tem essa coisa de organizar tudo bonitinho assim. E aí fora você tem o contraste das cidades que foram crescendo assim loucamente, a rua para um lado de cá, rasga para o lado de lá, porque a cidade vai crescendo, vai atraindo gente de fora, não comporta todo mundo, então essas pessoas que não encontram residência no plano vão para esses lugares de fora e aí é um Deus nos acuda, uma loucura. Outra coisa que eu ouvi muito, que eu achava que era mito assim de Brasília, é que todo candango tem. Ele tem um pet e ele vai pra academia e nos fins de semana ele se exercita aí nas ruas e tal, não sei o que. Gente, eu queria falar que isso é um estereótipo, mas na verdade não tá muito longe do que eu vi, pelo menos morando no plano, tá? Tinha muita gente de Brasília que, praticamente todo mundo que eu conheci faz academia, faz algum esporte, tem uma preocupação muito grande com o corpo, sabe? Com a saúde de maneira geral. Então as pessoas aqui, crossfit, academia, caminhadas, pedaladas, uns esportes que eu vi mais aqui realmente, sabe? As pessoas se viram pra ter algum esporte, alguma coisa assim que ela precisa fazer pra manter o corpo. E são geralmente pessoas que têm um corpo bem... Ó, tá ótimo, viu? E pet. Parece que todo mundo em Brasília tem um animalzinho de estimação. Então clínicas veterinárias estão espalhadas em todos os lugares de Brasília. Meu Deus, gente, é incrível. Então, depois de 3 anos, quando um dia eu tava comentando, né? Eu falei, nossa, eu tenho academia hoje, depois eu tenho que levar o Gohan pra fazer uma caminhadinha. Acho que eu vou deixar isso pro fim de semana, porque aí fecha o eixão, dá pra passear ali. Eu tive aquele estalo, tipo, meu Deus, eu tô no estereótipo, que foi uma das primeiras coisas que me contaram sobre Brasília, e eu fiquei assim meio, falei, nossa,
tudo longe, gente. Brasília realmente era tudo longe. Era uma das primeiras imagens que eu tinha das ruas extremamente longas, compridas e de fato, gente, Brasília, as coisas são muito distantes, porque tinha espaço pra construir, né, gente? Então, bota um hospital aqui, mas o hospital anda muito, é 40 minutos da sua casa. Ah, eu vou ali na feira, é uns 1h30 da sua casa. O Hugo mora a 40 minutos da minha casa. E se tiver trânsito é 1h30. E é só uma reta toda a vida. Então a gente fica olhando e fala, nossa, Hugo, é engraçado como as coisas aqui são distantes, sabe? Tipo aqui, eu tô na casa do Hugo e dessa região que eu tô pra pegar um supermercado, eu preciso de um carro, eu preciso tirar aí uns 20 minutos pra dirigir até o supermercado, que aí é mais uns não sei quantos minutos pra conseguir. Por exemplo, eu quebrei a maquininha o processador e pra encontrar alguém que conserta é muito difícil, porque eu tenho que ir pra um local onde tenha pessoas que consertam, né, tudo mais. Sabe essa coisa assim de tudo muito longe? Ah, a fulana tá chegando agora no aeroporto, vamos lá, o aeroporto é lá na Casa do Chapéu. Ah, minha amiga me liga, Dei, vem aqui, onde você mora? Taguatinga. Lá na Casa do Chapéu. Então quando eu não tinha carro aqui, gente, metrô e as linhas de ônibus era assim, ó, 2h30 tranquilamente. Mas funciona, tá? Mas era tudo muito longe. Meu Deus, tudo muito longe. Ah, tá. Uma cidade com muita influência de nordestinos, de todas as regiões que você puder imaginar. Eu não conhecia culinária, nunca viajei para o Nordeste, mas aqui eu conheci várias pessoas que ou são nordestinas ou acabaram de chegar do Nordeste ou já tinham familiares aqui, porque já estão aqui desde a época da construção de Brasília. Então, a influência do Nordeste aqui é muito grande. Tem restaurantes, referências aqui de comidas nordestinas, que foi uma das primeiras coisas que as pessoas falaram pra mim, Dei, não interessa se você não come, você vai porque é muito legal. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que aí eu fui. E assim, música, expressões na linguagem, comida, gente, tem realmente uma influência muito forte do Nordeste. Brasília é meio que uma coxa de retalhos, né? Foi construída aí com pessoas do Brasil inteiro que estão chegando, prestam concurso, muda pra cá. E é legal ver também como que outras culturas foram se chegando por aqui. Então eu tenho, por exemplo, restaurantes paraense aqui em Brasília, eu consigo comer a minha comida e ouvir carimbó e comer açaí com peixe frito, sabe? Como se eu estivesse no Ver o Peso, porque você tem paraenses aqui. Ah, não, eu sou do Rio Grande do Sul. Tem restaurante pra você encontrar a sua galera, então tem galeterias aqui que você vê que o pessoal mais do sul se encontra e bebe um vinho e você ouve pelos sotaques, assim, que tá aquele agrupamento de gente. Ah, não, eu gosto mais de uma comida goiana. Você tem restaurantes com frango com piqui maravilhoso pra você matar a saudade de casa. Ah, eu tenho, sei lá, restaurante libanês, restaurante japonês, restaurante indiano. Então, é não só uma coxa de retalho de brasileiros, mas uma coxa de retalhos com gente do mundo inteiro. O que faz de Brasília uma cidade completamente colorida. É muito legal isso, é muito interessante. O ar aqui é muito seco e é por isso que eu tô sempre assim, tomando ar aqui, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de respirar. A cidade é muito alta, elevada, né? Então você tem um céu que parece um chroma key azul, raios, uma região que às vezes fica fria, maio, junho, julho, agosto, setembro, depois fica muito quente, uma região que chove, uma época do ano que chove, uma época do ano que não cai uma gota de água. Então as cores da cidade modificam bastante. Você tem uma cidade que grita pela falta de água, então tudo fica amarelo, poeira, seco, o olho, garganta, a pele da gente fica muito seca. E depois vem a chuva, aí vem as cores, as flores, as folhagens, Brasília fica verde, fica linda. Que é outra coisa que eu também gosto muito em Brasília, os parques. Brasília tem parques gigantescos que eu não fazia ideia que existiam, com opções para você sentar e ouvir música, sentar e ver, receber os amigos, sentar e fazer churrasco, jogar vôlei, não fazer nada, pegar um pedalinho, fazer uma corrida, uma caminhada, levar o seu pet. Você tem parques maravilhosos em Brasília.
E as pessoas utilizam ele, sabe? Vão realmente, ganham esses espaços, acho super legal. Você tem uma cidade, é uma selva de concreto e as pessoas tomam esse espaço com grafites maravilhosos. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer em Brasília foi simplesmente pegar o meu telefone, sair caminhando e fotografando os grafites, sabe, belíssimos, assim, que eu olhava e falava, poxa, que bonito. E depois eu descobri que são artistas realmente que fazem isso. Hoje em dia, poder chamar Brasília de casa, assim, é muito legal, sabe? Tá chegando, às vezes, ou de avião, ou de carro, ou quando eu vou pra fora, eu falo, ai, eu tô com saudade de casa. E que bom que eu tive essa oportunidade de passar por Brasília. A cidade fez 60 anos, esse ano eu tinha programado um monte de coisa com os meus alunos, que são, né, 90% nascidos aqui em Brasília, são candangos, mas porque eu acho que é uma forma também de homenagear, porque quando a gente é recepcionado por uma cidade, a gente é recepcionado pelo povo da região, e eu tive uma experiência muito boa em Brasília. E hoje em dia, quando alguém fala mal de Brasília, eu já dói, assim, eu falo, mas não fala isso não, você conheceu, você conseguiu andar, você conseguiu realmente absorver a ideia de Brasília, se não fala mal não, já dói, sabe, que é quando a gente toma aquilo pra gente. Então, enquanto estiver morando em Brasília, não falem mal de Brasília perto de mim, que me dói bastante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um registro, eu acho que a gente tem que ser grato à região onde a gente tá. Brasília não é minha cidade natal, mas é a cidade que eu estive por 3 anos. Então, muito obrigada por toda a experiência que essa cidade me proporcionou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!